Aleluia, glória a Jesus, Deus é bom em todo tempo, nosso Deus maravilhoso é bom. Quero agradecer a todos que já estão aqui, glória a Jesus, todos que já conseguiram chegar agora aqui no comecinho, amém. Pessoas que já colocaram o telefone para despertar, como a missionária Lane, isso é bom. Use as estratégias que você tiver, porque a gente vive em tempo muito corrido. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Estamos de volta depois de 2 semanas de descanso, descanso que nós tivemos, vocês tiveram de mim, né, de me ouvir ficar falando na cabeça, e nós podemos ter um tempo melhor, um tempo maior, né? Melhor não, maior, para nos prepararmos para iniciar o estudo do livro de Juízes, o nosso coração grato, porque nós encerramos o estudo do livro de Josué. E quero dizer a você que encerrar um estudo não quer dizer que nós encerramos o que temos a aprender, a gente sempre tem muito a aprender. Volte ao livro de Josué, volte aos estudos. O Senhor tem muito a revelar a nós todos os dias. E nós nos disponibilizamos, estamos aqui para continuar e vamos iniciar hoje o estudo do livro de Juízes. Abra sua Bíblia. Nós vamos fazer uma introdução hoje, mas é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta. Você quiser fazer anotações, nós temos o hábito de compartilhar anotações que nós fazemos. Talvez você queira tirar um print ou marcar na sua Bíblia. É, é importante e seria bom que você arrumasse um local desconfortável. Que é isso? Por que, minha irmã, não pode ser confortável estudar a Bíblia? Porque nessa hora geralmente dá um sono, um cansaço, né? Segunda-feira. Então, se você arrumar um jeito de você ter que se mover, você vai despertar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós agradecemos a Ti pela Tua presença, Espírito Santo. Obrigada por nos permitir iniciar mais um estudo da palavra. Nosso coração está alegre. Espírito Santo nos ensina como o Senhor tem feito todas as vezes que nos disponibilizamos a, Senhor, nos alimentar da tua palavra. Pai, nessa noite, Senhor, tira de nós toda a distração, toda a dificuldade de entender, tudo, ó Senhor, que possa nos confundir a mente. Espírito Santo, lava os nossos ouvidos, limpa a nossa mente, sara os nossos neurônios. Abre, Senhor, a nossa audição para que nós possamos ouvir em alto, claro e bom som aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fortalece-nos, Pai, nessa jornada do livro de Juízes, que o nosso coração, Senhor, fique arrependido dos nossos pecados, mas que também estejamos gratos, alegres pela tua graça que já era revelada no Antigo Testamento. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, livro de Juízes. Eu preparei aqui uma introdução para quem estava na igreja ontem ou quem faz parte dos grupos. Viu essa imagem lá no telão no finzinho do culto? Eu vou aqui compartilhar com você. Essa imagem aqui é um desenho, né? Que tem ah, tem como objetivo caracterizar a profetisa Débora sentada embaixo de uma árvore, ensinando e julgando situações, decisões. Então, seria a juíza, profetisa, também ela foi profetisa, Débora, que nós vamos estudar sobre ela, e seriam as autoridades, as pessoas ali de Israel sentados, ouvindo o que ela tinha a ensinar e situações que ela vinha esclarecer. Eu quero também dizer uma coisa que eu estava esquecendo: o microfone de vocês vai estar mudo, porque como nós estamos abrindo a sala e encaminhando o estudo para quem você quiser, podem acontecer alguns imprevistos, algumas intercorrências e o microfone
ligar, né, e entrar algum som que não é, que a gente não tem como controlar. Então, vai estar desligado. Eu quero dizer para você que, mesmo com o microfone desligado, você não está impedido de participar. Você pode colocar o seu comentário ali, você pode colocar as suas perguntas, use o chat, né, que a gente vai tentar ler. No final, eu vou tentar me policiar, vou aprender, gente, me ajuda aí. A gente fazer isso em todos os nossos estudos. Eu quero dar um bem-vindo a todos que já estão aqui. Tenho visto pessoas que eu não vi há tempo e eu quero agradecer já de todo o meu coração para quem já está aqui. Voltando aqui, eu tirei um versículo-chave para a gente no livro de Juízes, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 17, e desse uma marcadinha nesse versículo 6 na sua Bíblia, porque esse versículo aí, ele fala muito do que se trata o livro de Juízes. Juízes, o capítulo 17, é o versículo 6. Diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Talvez a sua Bíblia esteja, cada um fazia o que parecia correto, o que lhe convia, e a gente pode dizer que cada um fazia o que achava melhor, que queria fazer. Não tinha um rei, não tinha um líder, não tinha uma direção. Como a gente estudou Josué, a gente viu que Josué substituiu Moisés. Josué foi o líder de Israel após Moisés. O Senhor escolheu Josué. Quem não pôde acompanhar com a gente o estudo de Josué, eu aconselho você, quando puder, vai lá no canal do YouTube, dá uma estudada lá na nossa playlist de Josué, mas se caso você não conseguir, você pode pelo menos, né, ouvir ou assistir o último episódio para você ter uma ideia aqui do que nós vamos falar aqui no livro de Juízes. Juízes, ele vai emendar a história logo depois de Josué. Volta lá no comecinho de Juízes. Na realidade, a gente vai dar uma lida aqui em Josué, o finalzinho do capítulo de Josué 24. Você está em Juízes 17. Volta um pouquinho na sua Bíblia e vai para Josué 24. A gente vai ler do 28 ao 33 só para a gente lembrar como fecha o livro de Josué para a gente entrar em Juízes, tudo bem? Diz assim: a morte de Josué. Depois de Josué, depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnath-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de Josué, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias nos montes de Efraim. Assim termina o livro de Josué. Observe aqui que no versículo 31 fala assim, ó: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhes sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Então, daqui a gente já tem um sinal de que o Israel obedeceu ao Senhor enquanto estavam vivas pessoas que viveram os milagres que a gente estuda lá em Êxodo, que a gente lê em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, também lê em Josué. Pessoas que ainda estavam vivos, descendentes próximos, inclusive Josué.
Caleb, que a gente vai ver, viu aqui, a gente vai ver que Caleb morre um pouco depois. Então, a gente começa a entender que enquanto haviam pessoas que viveram isso, que passavam isso, tudo aquilo que o Senhor fez, o povo obedeceu ao Senhor. Quando começa a se distanciar, a gente vai começar a ver os problemas se agravarem. Minha irmã, não tinha problema antes, não tinha apostasia antes, não tinha rebelião antes? Tinha. Mas a coisa vai piorar. A gente vai ver que vai piorar. Eu quero convidar você a estar com o seu coração preparado para notícias muito pesadas que o livro de Juízes dá para gente. Tá? Com a sua mente e o seu coração muito preparado para a verdade bíblica que Juízes dá. É uma verdade bíblica que é jogada direto na nossa cara e no nosso coração, sem piedade. O que quer dizer isso? Nosso Deus, ele não vai esconder os pecados. Há uma coisa muito importante que a gente vê na Bíblia, é o que a gente chama de heróis, Abraão, Isaac, Jacó e outros. O Senhor não escondeu os pecados de nenhum deles. E a gente vai ver que aqui em Juízes, o livro de Juízes, vai pegar muito sobre isso. E por que a gente está estudando Juízes? Primeiro, porque a gente encerrou Josué e Juízes é a continuação de Josué. E porque nós vamos ver que o livro de Juízes é atual, muito atual. A gente vê que nós hoje desejamos fazer aquilo que a gente acha mais correto. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava reto. Cada um fazia aquilo que pensava estar certo. Cada um hoje quer fazer aquilo que pensa estar certo. E a gente vai ver que não vai dar bom. Seguindo aqui, eu preparei uma introdução para a gente ter uma ideia. Se quiser chegar para cá, Johnny, para você poder ver, do livro de Juízes. Para ver? Virar a câmera. Ah, o livro de Juízes conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Juízes conta, lembra que no tempo de Josué o povo avançou, o Senhor tinha dado terras por herança. A gente viu que apesar do Senhor ter dado as terras por herança ao povo, não tomou posse de tudo. Tinha que lutar, ainda tinha que obedecer, tinha que fazer algumas coisas que o Senhor tinha ordenado desde lá de Moisés, tá? Refrescando a nossa memória. Então a gente vai ver que Juízes é a continuação daquilo, porque Josué fala: olha, ainda tem muita coisa para conquistar, vocês precisam obedecer. O Senhor fala: olha, Josué, tem muita coisa ainda para fazer. Então, tinham terras para conquistar, e a gente viu a diferença do Senhor dar por herança e de ser conquistado. Quando que a gente viu essa diferença? Estudando todo o livro de Juízes. Você tem dúvida sobre isso? Vai lá e dá uma assistida no livro de Josué. De Juízes não, Josué. É Juízes, Josué, tudo com J, né? Me ajuda aí. O marido tá aqui me ajudando a não errar os nomes, porque Josué tá muito fresco na minha mente, tá? Vamos lá. É importante lembrar. Aqui, vamos lá. O livro de Juízes conta a história de Israel desde a monarquia da terra de Canaã até o começo da monarquia. Começa a conquista da terra de Canaã, vai até a monarquia. Monarquia é o quê? Tempo dos reis. Então, os juízes vêm, logo depois começa Samuel, primeiro Samuel, segundo Samuel. Você vai dizer, minha irmã, mas depois de juízes é Ruth. O livro de Ruth, a história de Ruth, acontece dentro do período de Juízes. Só está na Bíblia o livro separado, mas o tempo histórico, o tempo que acontece, está junto, tá? Então, tudo isso que a gente vai ver em Juízes acontece nesse meio aí tempo, está acontecendo também a história de Ruth. Então, aqui é o avanço de Israel para conquistar mais território, mais terras que o Senhor tinha dado por herança. Começa aqui até a monarquia, quando vai começar a monarquia. Vamos lá.
Eu separei aqui um versículo muito importante que a gente precisa ter na nossa mente quando a gente estiver estudando Juízes, tá? Vamos ler aqui em Josué, capítulo 24, versículo 19 e 20. Diz assim: Josué disse ao povo: Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Quando a gente estiver estudando Juízes, é importante a gente trazer à memória esse versículo. Essa passagem aqui de Josué foi quando Josué disse assim: Vocês precisam decidir a que Deus vocês vão servir. Se ao Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, ou aos deuses estrangeiros, aos deuses das terras aonde nós estamos avançando e tomando a posse da herança. Vocês precisam decidir. Aí Josué fala assim: Eu vou dizer a minha resposta, a minha posição. Ele fala assim: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aquele versículo conhecido. Mas vocês hoje precisam decidir. Nós já decidimos, vocês precisam decidir. O povo responde assim: Olha, nós vamos servir ao Senhor, nós decidimos servir ao Senhor. Só que Josué chega para eles e fala assim: vocês não têm condições, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se fortalecer no Senhor. Se vocês se voltarem contra o Senhor, forem desobedientes, o Senhor é um Deus zeloso, ele não vai perdoar a transgressão e ele vai consumir vocês. E a gente vai ver que isso vai se cumprir durante o livro de Juízes. Então, a gente vai trazer à memória várias vezes esse ensinamento de Josué para o povo, tá bom? Nesse tempo aqui do livro de Juízes, surgiram o que a gente chama de juízes, mas não são os juízes como os juízes que nós entendemos hoje, aquele que fica no tribunal ou na corte e decide, né, com aquele martelo assim, quem vai, qual a decisão mediante uma infração da lei, por exemplo. Nós temos o nome de juízes, porque foi o nome que foi dado pela tradição e lá nas traduções, mas eles, de juízes da autoridade, eles não têm nada a ver com isso. São juízes muito diferentes dos juízes que nós conhecemos hoje. Então, quando você lê o livro de Juízes, você não relacione o nome do livro Juízes a juízes de hoje. As pessoas que nós vamos estudar, os personagens que nós vamos estudar, eles não estavam num tribunal decidindo, né, analisando infrações da lei, ouvindo advogados, ouvindo testemunhas. Não é isso que acontece. Então, pode tirar da sua mente. Apesar de ter o nome de juízes, não tem nada a ver com isso. Então surgem os juízes. Quem eram esses juízes? Eles eram principalmente chefes militares, mas também resolviam as questões legais do povo. Em, a maior função que eles tinham, sua maior posição era ser chefes militares. O que que era isso? Eles estavam de frente para poder expulsar os povos dos lugares que eles tinham que conquistar, que o Senhor havia ordenado que eles expulsassem. Ah, por que que eles expulsavam o povo? A gente estudou isso também quando a gente estudou Josué. A gente explicou o porquê que o Senhor mandava expulsar. O Senhor dizia para expulsar porque o povo Israel não tinha condições nenhuma de viver no mesmo lugar com os cananeus, com os jebuseus, com os filisteus, com os heveus e todos os outros povos. Por quê?
Porque Israel não ia dar conta de separar, de deixar de se contaminar. Israel não dava conta disso. Ele ia se envolver, ia se submeter à cultura e aos deuses daqueles povos. E a gente vai ver que isso vai acontecer. Por que que Deus manda expulsar os povos? Porque Deus sabia que Israel não ia conseguir manter uma obediência e uma fé se tivesse com aliança com esses povos, vivendo no mesmo lugar desse povo. Então eles tinham que expulsar. Não dava para viver junto, ok? Esses juízes faziam o quê? Eles eram chefes militares dali nessa campanha militar para poder avançar ali e tomar os lugares, ok? O livro de Juízes registra o declínio espiritual de Israel de um ponto relativamente alto no início do livro, por meio de uma espécie de espirais descendentes até as profundezas da degradação nos capítulos 17 até o 21. O que é isso? O livro de Juízes, ele inicia aparentemente bem. Ele começa no capítulo um assim, mais ou menos. Mas ele começa até muito bem para o que a gente vai ver que vai acontecer. Eu botei um desenho aí do lado, isso aí é chamado uma espiral descendente. O que que acontece? Ele começa melhor e vai só descendo, só diminuindo, só caindo ladeira abaixo. É o que vai acontecer com o livro de Juízes. Ele começa até bem, mas do capítulo 17 até o 21 a gente vai ver uma degradação terrível de Israel. Atitudes que vão nos assustar muito. A gente vai olhar assim e vai falar assim: Meu Deus, está na Bíblia? Como assim? Esse é o povo que Deus separou, que Deus escolheu? Isso vai despertar dentro da gente uns alertas. E eu espero que desperte realmente para que nós venhamos mudar as nossas atitudes. A gente vai ver que, mesmo sendo o povo escolhido, desobediência leva à queda. A desobediência vai só, o pecado ele vai vindo e vai só destruindo, destruindo e levando a gente para o buraco. Então, esse desenho que você está vendo aí é o que a gente chama de uma espiral descendente. A parte maior em cima seria o início do livro, capítulo um. E vai descendo, vai descendo. Quando chega do 17 ao 21, a coisa vai até se acabar. Os juízes são indivíduos sobre os quais repousa o Espírito de Deus, mas que também são violentos e impiedosos. Hum, como assim? Isso gera para a gente um questionamento. Como que pessoas que aonde repousava o Espírito de Deus também conseguiam ser violentos e impiedosos? Até além do normal para a época, imagina para hoje em dia. Como que isso é possível? Alguém onde a palavra diz que repousou o Espírito de Deus e daqui a pouco ele está fazendo algo assim terrível. A gente vai ver que isso é possível. O livro de Juízes vai tratar sobre isso. Essas pessoas serão violentas, impiedosas, muito além do que se considerava normal nas guerras e conflitos armados do seu tempo. Esses líderes que defendem o povo, que são os juízes, tanto homens como mulheres, não são as pessoas mais recomendáveis. Minha irmã, mas como assim? É verdade. A Bíblia não esconde pecado. A Bíblia mostra as limitações e mostra aonde leva o pecado. Qual o fim do pecado? O homem entregue no seu próprio desejo, nas suas próprias escolhas, no seu próprio pecado, ele pode se autodestruir. Por isso que é importante a gente lembrar. Cada um fazia o que lhe parecia bom. Quantas vezes
pareceu bom. Eu achava que estava certo. Eu pensava que era bom. Nossa, eu nunca pensei assim. Eu achei que não tinha nada a ver. Quem nunca? E depois olha assim, que cabeçada que eu dei. Que besteira que eu fiz. Se eu tivesse obedecido, se eu tivesse consultado ao Senhor, se eu tivesse orado, se eu tivesse consultado a palavra, se eu tivesse, se, mas ainda há tempo. Esses líderes que defendiam o povo, tanto homens como mulheres, não são pessoas mais recomendáveis. O que que eles faziam? Eles violavam abertamente a Torá. O que que é isso? Eles violavam abertamente, claramente, as leis do Senhor. Como alguém que foi separado do Senhor, viola abertamente os seus mandamentos, viola abertamente a sua palavra, desobedece na cara grande. Parece que não está nem aí. Era exatamente o que acontecia. Cometem assassinato, são cruéis e zombam das suas vítimas. A fé israelita durava enquanto o líder vivia, quer dizer, esse juiz estava vivo. Uma vez morto o líder, o povo voltava à idolatria. A gente vai ver que o centro do problema de juízes é desobediência. Desobediência completa, porque diante de Deus não existe desobediência parcial. Israel vai achar que desobedecer parte, um pedaço, não é desobedecer o todo. Só que a gente vai ver que esse desobedecer aos poucos, pedaços, vai causar essa espiral que vai destruir Israel. O livro começa com uma continuação de Josué. Aqui, logo no primeiro capítulo, a gente vai ver que vai continuar, né? Vai dizer assim, que depois da morte de Josué. Então, a gente sabe que ele é logo uma sequência da morte de Josué. Mas termina com uma guerra civil na qual os israelitas matam uns aos outros. Minha irmã, tem certeza que a gente vai estudar isso aí? Começa com a morte de um líder e encerra com uma guerra civil, irmãos se matando. Guerra civil, para quem não sabe, é quando própria nação briga entre si, tá? Seus próprios irmãos brigam entre si. Ninguém vem de fora atacando. Isso é uma guerra civil. Então eles começam a brigar entre si. O que era para expulsar os inimigos, começa a ver o irmão como inimigo. Assim, ao término do plano de posse da terra de Canaã, a história começa muito bem, mas termina terrivelmente mal. Os inimigos de Israel estão ali para que Israel aprenda as artes militares e seja um povo aprovado na obediência de Deus. Contudo, o preço que pagam por isso é a opressão constante, algo que simultaneamente é apresentado como consequência da idolatria de Israel. É verdade também que Israel não fica atrás quando o assunto é vingança. A gente pode ter muitas ideias quando a gente lê passagens ou livros da Bíblia. No caso, quando a gente estuda Juízes, a gente pode pensar assim: mas será que eles não foram colocados ali apenas para que Israel ficasse bom nas guerras, forjado nas armas, na luta, né, no avanço, na conquista? Também. Mas desde quando eles estavam sendo liderados por Moisés, o Senhor avisava: eu vou entregar nas mãos de vocês, vocês vão expulsar. Então era algo que eles já sabiam que teriam que fazer. O Senhor não enganou, não escondeu nada. O tempo todo ele disse. Então, por muitas vezes, os inimigos podem estar ali para nos ensinar a sermos firmes e também para todos nós, para que a gente seja aprovado na obediência. É igual quando os problemas chegam. Eu tenho certeza que tem problemas que você já viveu e que hoje você olha e fala: como eu aprendi com aquela situação?
Como hoje eu consigo orientar e ajudar alguém? Como hoje, em situações, eu tenho um comportamento diferente, porque eu vivi uma prova, como a gente fala, né? Linguagem de crente, uma prova que Deus permitiu que eu vivesse num tempo em que me amadureceu. Hoje eu sou outra pessoa. Exatamente. Israel vivia também isso. Os inimigos que o Senhor permitiu estar ali também era para que Israel amadurecesse. Mas nenhum momento foi para que Israel desobedecesse. Amadurecimento não quer dizer desobediência. O que que vai acontecer aqui? A gente vai ver que Israel também não vai ficar atrás quando a hora é vingança. A gente vai ver que Israel vai querer se vingar muitas vezes, vai se vingar de forma terrível. Mas, minha irmã, esse Israel é Israel descendente de Abraão? É. É. Vamos lá. Quem foi que escreveu Juízes? Bem, ninguém sabe. A gente não tem qualquer indicação ou informação sobre o autor ou autores do livro de Juízes. Quando a gente vai lendo, a gente percebe que pode ter sido mais de um autor, pode ter sido histórias que foram contadas por várias pessoas, ou foi contados de geração em geração e alguém pegou, compilou, né? Juntou todas as histórias e escreveu, e aquilo era ensinado para o povo, mas não se tem alguém assinando, não se sabe quem foi que escreveu o livro de Juízes. Em que contexto histórico isso foi escrito, né? Em que tempo da história o livro de Juízes foi escrito? O livro de Juízes, ele acontece entre os personagens de Josué e Samuel, que foi o que a gente falou no começo, tá? Ele está nesse meio aí. Em geral, coloca-se Samuel no século 11 antes de Cristo. Juízes é o período anterior a Samuel. Então, tem uma ideia de que Juízes é antes do século 11 antes de Cristo. Contudo, não é possível precisar as datas por duas razões. Primeiro, a gente não sabe exatamente quando foi o êxodo, certo? Data certa. Varia muito, você vê aqui, ó, varia de 100 a 200 anos de diferença ou mais, ó, 1446, 1304 ou 1240 antes de Cristo. Tá nesse período, então assim, é uma distância muito grande para a gente fazer as contas. Segundo, não podemos somar os períodos de cada juiz, porque eles atuaram em regiões diferentes e provavelmente alguns deles viveram na mesma época. O que acontece? A gente tem por juízes, temos os mais conhecidos, Sansão, Débora, falou outra aí, Gideão, são, se a gente pegar e somar o tempo em que eles foram juízes, né, que a Bíblia fala, enquanto fulano foi juiz por tanto tempo, julgou por tanto tempo, liderou por tanto tempo, se a gente somar, não vai dar, porque eles podem ter sido juízes em regiões diferentes ao mesmo tempo, e alguns a gente não tem certeza do tempo certo em que eles comandavam. Então, assim, os historiadores não conseguiram precisar em que tempo foi escrito, tá? Qual é a mensagem, qual o propósito do livro de Juízes? Por que que o livro de Juízes está ali, então? Né? É a palavra de Deus, a gente crê e sabe, nós todos aqui cremos que é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas temos uma mensagem, tem um propósito, não está aqui só para dizer que o ser humano consegue ser muito mal, né? A teologia imediatamente visível em Juízes é que Deus julga seu povo extraviado, mas não o abandona. A gente precisa lembrar que Deus é justo juiz, mas ele também é misericordioso. A gente vai ver muito da graça do Senhor em Juízes. Ah, mas a graça é só no Novo Testamento. A graça. A graça está desde a criação. A graça acontece em todo tempo. Ele o salva quando este pede auxílio. Eu não sei você, mas eu acho que muitos de nós, quando lemos o Antigo Testamento, fala assim: Israel se desviou e fez isso, 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 e se arrependeu. O Senhor Jesus veio ao socorro e livrou. E ficou, deu paz na terra durante um tempo.
Aí a gente lê o outro capítulo e vê assim: "E Israel novamente se desviou e fez isso, 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 se arrependeu de Jesus e Deus foi e perdoou." Aí a gente coça assim e fala assim: "Ah, de novo? Meu Deus do céu, mas novamente? Gente, dá-me paciência, eu não tô dando conta, tô fazendo tudo outra vez." Bem, é bem um espelho do que nós somos, né? É como a gente se olhar no espelho. E obrigada, Senhor, pela misericórdia que nos alcançou. Ele vai responder. Quando nós, com o nosso coração arrependido, pedimos socorro, o Senhor vem ao nosso auxílio. É o que vai acontecer aqui várias vezes no livro de Juízes. Por mais que Israel peque, por mais que eu peque, por mais que a gente peque, Deus não se esquecerá de sua aliança com o povo. Deus concede habilidades especiais a certos indivíduos que realizam façanhas salvíficas em favor de Israel. Deus vai enviar o seu Espírito Santo que vai repousar sobre algumas pessoas específicas. A gente vai ver a atuação do Espírito Santo de uma forma assim muito diferente, muito forte em Juízes. O Espírito Santo vai repousar sobre Sansão, repousar sobre Débora, repousar sobre um, sobre outro e sobre outro, e o Senhor vai usá-los de forma extraordinária e vai salvar Israel, em favor de Israel. Pessoas limitadas como eu e você, pessoas cheias de pecado como a gente, que vão fazer algumas coisas nada agradáveis, mas o Senhor vai usar pessoas para livrar Israel. Como hoje, o Senhor usa pessoas para orar por nós, o Senhor usa líderes para nos abençoar, pessoas limitadas como eu e você, pecadores como eu e você. Por que que Jesus faz isso? Por que que Deus faz isso? Usa pessoas. Porque Ele ama pessoas. Porque Ele enviou o seu Filho por nós. Porque Ele ama a criação. Ele ama o ser humano. Ele enviou o seu Filho à semelhança de homem, de um ser humano. É porque Ele ama usar pessoas. Mas isso não é tudo. Embora seja certo que tais indivíduos, de algum modo, creram em Deus e salvaram seu povo, não se pode negar que a maioria deles tinha aspectos problemáticos. Eita Deus! Deus vai usar pessoas problemáticas. Ui. Bebe água aí. Fazer igual a pastora Flávia. Bebe água. Respira um pouco e pensa. Como assim? Deus vai usar gente problemática para salvar Israel? O menos provável. O Senhor vai usar orgulhosos, assassinos, adúlteros, vai usar pessoas problemáticas. Como assim? Vai usar. É inegável também no livro a ascendente degradação social, religiosa e política. Israel vai sofrer uma degradação, vai. Como a gente viu aquele desenho do espiral, ele vai só, como diz a minha família lá no Rio de Janeiro, vai só desgringolando, só ladeira abaixo. Tanto social, quanto religiosa, quanto política. Quer dizer, a nação, o que foi escolhido para ser uma nação, porque uma nação, ela tem, é, ela tem, ela tem que ser social, religiosa e politicamente equilibrada. Não vou nem falar estável, vou falar equilibrada. E Israel, que deveria ser, a gente vai ver ela se destruir. No final do livro de Juízes, Israel está pior do que no início. Uma vez que o livro começa com planos em continuidade com Josué e termina de uma forma realmente lamentável. O livro mostra que Israel não pode abusar da graça de Deus. E nós também. A notícia que a gente teve agora no começo foi o quê? Se arrepende, o Senhor vem com a misericórdia. Pede socorro, coração quebrantado, arrependido de verdade. O Senhor usa alguém, levanta um juiz e livra o povo. A gente se arrepende, o Senhor vem e nos livra dos nossos pecados, das nossas escolhas, né? Porque os pecados são as nossas escolhas, o Senhor vai livrando.
Mas chega uma hora que não dá para abusar da graça de Deus. E quantas vezes nós abusamos da graça de Deus? Quantas vezes as pessoas têm abusado da graça de Deus? Não, uma vez salvo, salvo, salvo para sempre. Não, se Deus é amoroso, o amor dele é tão grande, ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ah, mas Deus é justo. Aonde está a justiça de Deus numa hora dessa? Esses conflitos que muitas pessoas têm, Juízes vai deixar muito aberto. É um espelho, é um livro aberto. Juízes não vai esconder. Não dá para abusar da graça de Deus. Abandonar os mandamentos. Preste bem atenção, gente. Isso é, eu tava lendo e quando eu anotei essa observação, eu pensei, meu Deus, como isso é atual. Abandonar os mandamentos e ir atrás de ídolos da nossa própria imaginação trará resultados de caos moral e espiritual. E ídolos da nossa própria imaginação, ídolos que nós criamos. Por quê? Porque não tem outro Deus. Não existia Baal, Aserá, Moloque ou qualquer outro lá nome que tivesse. Eram deuses criados pela imaginação do ser humano, que eles achavam que poderia ser um Deus, que era um Deus. Vai trazer um caos moral e espiritual. Ídolos da nossa própria imaginação. Ídolos hoje. Quais são os ídolos hoje da nossa própria imaginação? A nossa beleza, a busca pela para viver para sempre, o domínio das coisas, controlar tudo. Eu sou bom, quem sabe talvez seja o ego, ou talvez sejam vários altares de imaginação que eu tenho levantado, está me levando ao caos moral e espiritual, porque vai mexer na moralidade. A gente vai ver que vai mexer na moralidade. Porque se mexe espiritualmente, vai arrebentar com tudo. Então, criar ídolos na nossa imaginação vai levar a gente para uma destruição total. Mas, em contrapartida, temos a graça de Deus. Minha irmã, num livro, eu estou até assustada. Eu acho que eu não vou acompanhar esse estudo, não, porque o negócio aí tá meio para filme pesado, né? Tá meio violento. Mas durante toda essa notícia, a gente tem a notícia da graça de Deus escancarada no livro de Juízes. A graça de Deus está escancarada. Nesse livro há um profundo comentário acerca da graça de Deus. Entregues aos seus próprios pecados, os israelitas certamente teriam destruídos a si mesmos. Quando nós somos entregues aos nossos próprios pecados, nós nos destruímos. É isso que nós vemos. O livro de Romanos, quando a gente estuda Romanos, a gente vê Paulo dizendo que o Senhor entregou o ser humano à sua imoralidade, aos seus próprios deuses. Deixou eles seguirem o que queriam. Aquele que abandona o Senhor deixa a gente seguir aquilo que a gente quer. Esses deuses imaginários. O Senhor, ele entra com a intervenção da graça dele exatamente para que a gente não seja completamente destruído por nós mesmos. Que é isso que o nosso pecado faz. Todo pecado que nós cometemos, somos nós que cometemos, e esse pecado que nós cometemos nos destrói. Então não precisa ninguém pôr a mão. Eu já dou ruim sozinha. Mas o Senhor, na sua infinita graça, ele entra com a sua intervenção, não permitindo que nós sejamos destruídos por nós mesmos. A gente vai ver no livro de Juízes, a gente vai assistir a intervenção da graça de Deus após cada arrependimento, seguido de clamor por socorro. Por isso que cada vez a gente vai olhar e vai falar assim, ai, de novo, outra vez. Já pensou se Deus fizesse assim com a gente? Ai, de novo? Outra vez nesse pecado?
Você está clamando outra vez, está chorando de novo. Você já fez isso. Vou deixar você aí, você que se resolva. Se fosse a minha paciência, provavelmente, mas a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia dele. O clamor por socorro, um coração arrependido, quebrantado, a palavra diz que o Senhor não rejeita. Por isso que a gente escuta testemunhos que as pessoas chegam e falam assim: quando eu encontrei Jesus e eu vi o quão pecador eu era, eu confessei tudo aquela sujeira. O Senhor me encheu da sua graça, eu fui inundado pelo seu amor e agora eu não consigo abandonar Jesus. É a graça, é o arrependimento verdadeiro. Nos transforma. Ainda hoje, nosso Deus age com misericórdia que se renova toda manhã. Em seu infinito amor, somos socorridos dos nossos próprios pecados todos os dias. Somos socorridos dos nossos próprios pecados todos os dias. Abre lá sua Bíblia no livro de Lamentações. Faz o Johnny abrir primeiro que eu vou ler na Bíblia dele. Eu não marquei, gente, Lamentações. Então, assim, Lamentações na minha Bíblia ele se esconde. Respondeu aí também? Ah, Deus, aleluia. Ai, Jesus. Abriu aí? Johnny abriu primeiro. Vamos lá. Dá a cola aqui. Ele abrir mais rápido, a gente vai dar a cola. Lamentações, logo depois de Jeremias. Encontra Isaías. Aí você vai achar Jeremias e Lamentações. Tô dando um tempinho para as pessoas também acharem. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Na realidade, vamos ler do 21 até o 25, para completar aqui. Diz assim: Lamentações 3, do 21 em diante. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Logo no versículo 21 aqui, o autor diz: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Hoje, talvez você esteja vivendo uma situação que parece que não tem jeito, ou a gente se dá conta do tamanho dos nossos pecados e tem vergonha, não consegue chegar diante do Senhor. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Eu não tenho nada para me dar esperança hoje, minha irmã. Eu não tenho nenhuma solução para o meu problema. Eu não tenho, não consigo ver uma luz no fim do túnel. Tá tudo escuro, não tem jeito, não tem jeito. O próprio autor responde aqui no 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Essa é a boa lembrança. Essa é a boa lembrança que nos dá esperança.
É isso que nós devemos trazer à nossa memória, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Grande é o amor do Senhor. Não tem nada para trazer à memória, nada de bom agora. Não tenho nada de bom para trazer à memória. Tá tudo perdido, perdi tudo. Não tenho esperança, não estou animado, estou muito triste, estou vivendo um luto. Perdi alguém que eu amo demais. Não sei como vai ser o amanhã. Estou desesperado. Não sei qual é a sua situação. Mas a palavra de Deus fala: traga à memória aquilo que lhe dá esperança. E que nos dá esperança é a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs. E só por isso nós não somos consumidos. Digo a mim mesmo, olha o que o autor fala aqui no versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Não tenho o que lembrar de bom, não vivi nada de bom na minha vida. Minha irmã, você está me pedindo para trazer a memória, mas não tenho nada de bom. A sua porção, quer dizer, o que nós temos é o Senhor. Isso é o suficiente. Portanto, é nele que nós vamos colocar a nossa esperança. Não são em governantes, não são em juízes, porque Israel vai precisar se dar conta que não é líder algum, não é ser humano algum que vai resolver. E a gente vai ver que no final de Juízes eles não vão se dar conta. A gente vê que no livro de Samuel depois eles vão pedir um rei, vão querer ser igual às outras nações, achando que isso é a solução. A gente quer ficar igual ao outro, que o outro está melhor, porque o outro está prosperando, que a grama do vizinho é mais verde. Então eu quero ser igual a ele, eu quero ter o mesmo trabalho, eu quero servir o mesmo Deus, eu quero agir igual, eu quero ser igual, porque a gente coloca a nossa esperança nessas coisas que passam. Ou num governante, ou num exemplo de alguém, ou num alguém na internet, ou num parente, seja qual for que venha à tua memória aí. A minha porção é o Senhor, portanto, nele eu porei a minha esperança. Israel não vai se dar conta disso. Alguns sim, mas muitos não vão se dar conta disso. Nós hoje colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa solução. Ele é o Rei, soberano, juiz, justo. Por isso o Novo Testamento diz que ele é o justo juiz. O Senhor Jesus, ele é rei, ele reina. Apocalipse fala que ele já está sentado à destra de Deus Pai. Ele reina, todo-poderoso, santo. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Não podemos entrar nesse ciclo sem fim de colocar a esperança em outras pessoas ou em coisas. A nossa esperança está no Senhor. A história aí, na segunda-feira que vem, que já é Juízes 1, gente. Na segunda-feira que vem, a gente vai começar o primeiro capítulo de Juízes. Eu espero que você esteja conosco na próxima segunda-feira. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler algum comentário ou alguma pergunta. Na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui para iniciar o capítulo 1 de Juízes. Vai lá na sua Bíblia, em Juízes, capítulo 1, só para dar um gostinho para a gente da próxima segunda-feira. Juízes, capítulo 1, inicia assim, ó. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Quem de nós vai ser o primeiro? Começa com uma boa notícia. Eles perguntando ao Senhor o que fazer.
Na próxima segunda, a gente vai iniciar o capítulo 1. Eu espero que esse panorama aqui do livro de Juízes tenha deixado você com muita expectativa a aprender, com muito a gente ver, né, no que Deus tem a fazer através da sua palavra na nossa vida. Eu quero ler aqui o comentário da nossa irmã Fernanda, que ela botou assim, ó: a nossa esperança precisa estar no Senhor, e ela vem do Senhor também. Ou seja, em tudo precisamos estar com o Senhor. Desculpem. Ele é a nossa esperança. Ele não falha, ele não erra. Amém? Glória a Jesus. Então, segunda-feira a gente está de volta, vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero te agradecer pela tua graça abundante, porque o Senhor não escondeu de nós nenhuma verdade. O Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o único Rei, o Senhor é o único justo juiz. E nessa noite, Senhor, nós proclamamos o teu nome. O Senhor Jesus reina, reina sobre as nações, reina sobre a terra, reina sobre o universo, reina sobre nós, sobre nossa casa e sobre nossa família. Reina em nós. Toma o controle, Senhor. Toma o controle das nossas vidas. Não nos permita, Pai, nos perder em nossos próprios pecados e nos destruirmos a nós mesmos. Livra-nos, Senhor, dos nossos laços, laços que nós mesmos aprontamos para nós. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja quebrantado, Senhor, esteja arrependido todos os dias. Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça e do juízo todos os dias. Que venhamos nos arrepender verdadeiramente para vivermos, Senhor, todas as manhãs a sua misericórdia, para provarmos todos os dias, Senhor, quão maravilhosa é a sua graça, a maravilhosa graça que nos alcançou. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. 20 pessoas, 21. Bom, presbítero Jones aqui e mais alguém que você esteja aí na sua casa. Eu quero agradecer o Alexandre, pastora Flávia, a Ana, o Anderson, diaconisa Célia, Débora lá do Brasil, Diaconisa Edneia, Fernanda, temos alguns iPhone aqui, talvez seja a irmã Vera. Ah, tem Elisete, Fernanda, apareceu o nome, glória a Deus. Sejam bem-vindas. Eu acho que o outro deve ser a irmã Vera, a missionária Lane, Dalila, Talita, Janaína, Diácono Johnny, Camila. Nossa querida intercessora, irmã Lúcia, pastor Nilton, pastora Simone e missionária Tereza. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Ah, Neuza, agora eu tô vendo o rostinho dela aqui. O outro iPhone que tá sem o nome é da Neuza, querida. Que bom que você tá aqui com a gente. Muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda sempre. Sentimos sua falta. Quando você puder, vem nos visitar, tá bom? Gente, muito obrigada. Até segunda-feira. Bom descanso. Deus abençoe.